Olá para você sintonizado nas ondas do Leme. Está começando um novo episódio do Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Eu sou Júlio César Barcelos, na companhia da Anabela Lecas, e esse é o episódio de número 62 do Passes em Passes. No episódio de hoje, continuaremos a nossa série especial sobre as Copas do Mundo. Desta vez, falaremos sobre a Copa do Mundo de 1970. Siga o podcast na sua plataforma de streaming favorita. Acesse os episódios anteriores da série sobre Copas do Mundo e receba uma notificação sempre que postarmos um novo episódio. Hoje temos o prazer de receber o professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ, pesquisador do INCT Futebol, coordenado pela professora Carmen Rial, e também o atual pesquisador visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, Antônio Jorge Soares. Obrigado pela sua presença, Tony. Vamos então falar sobre o Mundial de 1970? Vem com a gente! Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão. Isso tudo comandado por ninguém mais, ninguém menos que Mário Jorge Lobo Zagallo. Com essa verdadeira constelação de craques à disposição, pode parecer que o trabalho de qualquer técnico seria coisa fácil. Porém, até a chegada do velho Lobo, as coisas não eram bem assim. Até 78 dias antes do torneio, o treinador da equipe era João Saldanha, um dos maiores jornalistas e cronistas esportivos do seu tempo. Isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo, sendo substituído às pressas por um nome de pouca experiência, como técnico até então. Bicampeão do mundo como jogador, Zagallo tinha treinado apenas o Botafogo antes de assumir o selecionado nacional. Já Saldanha, em sua passagem pela seleção, colecionou desafetos, tanto na imprensa quanto no próprio elenco. De personalidade forte, o gaúcho de Alegrete teve maus resultados que levaram à sua queda, chegando a virar inimigo público número 1 de duas das mais importantes figuras no cenário nacional naquele período. A primeira delas foi Pelé. Para Saldanha, o rei, já consagrado e aos 29 anos, não possuía mais a mesma potência física das Copas anteriores. E, para piorar, o treinador alegava que Pelé estaria ficando cego. A segunda figura foi o então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Militante do Partido Comunista Brasileiro, em meio ao momento mais tenso da ditadura militar, o João Sem Medo não cedia às pressões do dirigente. O mandatário gostava de indicar atletas para a seleção, caso do atacante Dario, o Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. Todo um folclore acabou se criando em torno da figura de Saldanha, em especial a partir da icônica frase se referindo a Médici. Ele escala o ministério, eu convoco a seleção. Antônio, qual o papel de um personagem tão controverso quanto João Saldanha no imaginário popular? Olha, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, ao Leme, aos seus representantes, antes de entrar nessa resposta, Então, primeiro vamos pensar que o futebol, no caso brasileiro, um lugar comum já, ele é uma chave de acesso para pensar relações dentro da nossa sociedade, Tal como a briga de galo em Bali, que Goethe analisou a sociedade balinesa, observando os símbolos e como as representações da sociedade usavam o jogo de galos, a briga de galos, como metáfora daquela sociedade. Então, eu acho que a gente tem que começar o papo por aí. João Saldanha realmente era um personagem controverso. Era um jornalista, E jornalistas, como a gente sabe, independente do Leme estar numa faculdade de jornalismo, jornalismo vive do espetáculo, do não comum. O não comum é que é notícia. Ninguém vai falar todo dia que eu saí para tomar cafezinho na esquina, Agora, se eu atropelo um cachorro, uma criança e uma senhora ao mesmo tempo, indo tomar meu café, é notícia. Então, João Saldanha está no espírito do jornalismo crítico, E ele era controverso e fazia muitas críticas à CBF e principalmente a João Avelange, Então, Saldanha era um cara que teve uma pequena experiência como treinador de futebol, tem que lembrar disso, na década de 50, se não me falha a memória, e ele era um grande crítico da seleção. E a seleção, desde 66,
que havia feito, perdido a, perdido a possibilidade de ir para as finais, né? Caiu rapidamente em 66. Foi uma seleção muito criticada, porque foi do ponto de vista organizacional e administrativo, um caos a seleção de 66. Então, o que é que João Saldanha, que era um estrategista, fez? O meu maior crítico é o Saldanha. Saldanha treinou futebol e diz que entende de futebol. Ele convidou o João Saldanha para ser o treinador da seleção brasileira. Depois de, observa, uma jogada de mestre do João Avelange. Se o João Saldanha ganha a Copa, eu estou bem, porque convoquei o Saldanha e ainda sou grande, que resistia. Ele era um crítico meu e eu trouxe para ele ganhar a Copa do Mundo. Se João Saldanha perdesse a Copa do Mundo, o João Saldanha não teria o que falar. Ele afastaria o seu maior crítico. Então, João Saldanha começa a treinar a seleção nesse contexto. Só que a seleção não foi ele que escolheu, já tinha uma preparação física organizada, etc. Né? Já tinha alguns atores que depois se transformaram parte da preparação, parte da equipe técnica, né? De preparação física, de preparação tática, que viria trabalhar com Saldanha durante esse período preparatório para a Copa. Né? Então, a gente tem que entender que esse personagem controverso, ele é controverso, mas ele também é flexível, né? Ou seja, ele aceitou trabalhar com o João Avelange, que a CBF, naquele momento, vivia uma espécie de, pelos jornais, e inclusive os militares estavam de olho, com denúncias de corrupção na construção da sua sede ali na Avenida Rio Branco. Então, João Saldanha foi trabalhar com João Avelange. Né? A outra coisa que é interessante, quando João Saldanha cai, tem uma queda, todo mundo atribui que a queda dele tem a ver com a sua trajetória no Partido Comunista Brasileiro, essas coisas todas. Eu escrevi um artigo para um dos livros do Ronaldo Elau, que eu acho que com Álvaro, né? Que eu acompanhei as matérias da Veja. Quando o João Saldanha cai, o que é interessante é que, na semana seguinte, ele é recebido por Arnaldo Nisquier. Ou seja, a ditadura. Todo mundo fala, ele caiu porque era de esquerda, papapá. E ele também alimentou esse folclore com certa dubiedade, se você for observar as entrevistas dele. Aí João Saldanha cai na seleção e ele escreve um artigo de três páginas, se me falha a memória, no Jornal dos Esportes ou no Globo, agora eu não vou lembrar exatamente. Né? Ele escreve um longo artigo dizendo quais eram os problemas do futebol em relação ao passe, em relação a uma série de coisas, e ele é recebido na semana seguinte por Arnaldo Nisquier, que era, se não me falha a memória também, era ministro da Educação e Cultura, que englobava o esporte. Então, vamos matizar esse João sem medo. A outra coisa é que João Saldanha também tinha assinado um contrato com a Globo para depois da Copa do Mundo. Ele tinha um contrato com a Globo que, assim que terminasse a Copa do Mundo, ele voltaria ao jornalismo da Globo. João Saldanha, como os documentos demonstram, ele, depois que saiu, cobriu a Copa do Mundo no México, como jornalista. Então, ou seja, afinado com a Rede Globo, que era uma empresa que teve o seu grande desenvolvimento após o golpe de 64 e ganhou a concessão de canais, de rádio, televisão, etc. Né? A televisão também nasce por aí. Né? E, como Roberto Marinho sabia, ele era um bom capitalista. Se você ler o livro do Rui Castro,
O Roberto Marinho dizia o seguinte, né? Até para os censores, né? Olha, não mexam com os meus comunistas. O Roberto Marinho tinha os seus comunistas, porque, claro, o capitalista o que interessa é ter um cara que produza alguma coisa que gere lucro. Não é uma questão de simples ideologia. Então, o João Saldanha era um cara bem adaptado, e pelo que se consta, pelo que a documentação demonstra, João Saldanha não foi preso político na ditadura, né? Vamos também ter isso claro, né? Eu não sei se te respondi ou se você quer provocar mais alguma coisa, mas João Saldanha é esse personagem que um dia discutiu com Manga, isso lá quando ele era treinador do Botafogo na década de 50, e o folclore do futebol diz que ele puxou uma arma dando tiro e o Manga correndo, pulou o muro. Esse João Saldanha foi o mesmo que brigou com um farmacêutico e deu tiro dentro da farmácia, aí na Gávea, né? Aí perto, do lado do Flamengo, que ele morava exatamente na Selva de Pedra. Aí, eu, inclusive, quando fiz minha dissertação de mestrado, eu o entrevistei na casa dele. Agora, temos que entender, João Saldanha era um cara com tiradas maravilhosas, era um cara divertidíssimo, ele era um mal-humorado divertido, né? Eu lembro que quando ele narrava jogos da Globo, ele dizia assim, pediam para ele fazer um comentário do jogo com 5 minutos. E ele, com a sua ironia fina, ele dizia assim, o gramado está bonito, o páreo hoje promete. Ou seja, não tinha o que comentar com 5 minutos de jogo, né? O João Saldanha, ele teve uma época que trabalhou num jornal, acho que foi da Globo, da Manchete, que ele estava com gravatinha borboleta. Aquilo irritava tremendamente ele, né? Que botaram ele de gravatinha borboleta. Mas era um cara adaptado aos meios de comunicação, tinham crônicas ótimas, João Saldanha tinha crônicas ótimas, era um inovador nessa questão da crônica do futebol, que ele não discutia só futebol, ele discutia outras coisas, ele começava no futebol e saía do futebol para discutir cotidiano, política e outras coisas a partir do futebol. Então, ele é um cara genial, um cara inteligentíssimo. Isso daí os créditos devem ser dados. Mas eu não sei se o João era tão bravo assim. Eu acho que, de vez em quando, ele se adaptava às situações para sobreviver, né? Todo mundo faz isso, né? E fica muito marcada essa questão da pessoa João Saldanha e do personagem João Saldanha. Isso que é mais curioso, né, nessa história dele, nessa trajetória. Todas as histórias que você conta do João Saldanha tem esse quê de quase que de exotismo ou de uma personagem que não necessariamente era o João Saldanha o tempo inteiro. Eu vou contar uma história que eu acho que é bom para o podcast, que isso, eu na minha dissertação de mestrado, eu fui entrevistá-lo. E isso é bom para quem está fazendo tese, etc. Como é que foi a história? Eu tentando contato com o João Saldanha, não conseguia. Aí eu estou dirigindo meu carro, né? Ali perto da Tijuca, e ouço que o João Saldanha estaria no estádio do Vasco, comentando o jogo, um dos jogos do Vasco. Eu lembro que eu tinha um contato no estádio do Vasco, eu entrei em contato com essa minha fonte, né? Ele me liberou para entrar, parar o carro fora, né? Mas entrar no estádio sem pagar nada. E antes do jogo eu subi e fui para a cabine de rádio, né? Mas antes eu tinha entrado em contato, eu tinha feito a mediação com o Saldanha. Eu tinha ligado para ele, ele disse: vem aqui para o estádio, que depois a gente conversa um pouco. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu não ia perder aquela oportunidade. Fui com o carro, parei o carro, subi. Quando eu subi aquele bando de escadas, porque era um bando de escadas, não sei como é que é hoje em dia no estádio do Vasco da Gama, se já tem elevador, mas era um bando de escadas e tinha um corredor da cabine de rádio com um banheiro ao fundo. O João Saldanha, e o banheiro tinha vidro. O João Saldanha vem caminhando com aquelas pernas arcadas, pisando o mocassim como chinelo, com a braguilha da calça aberta, com a camisa aberta e falando alto assim:
Gente, eu descobri que a privada daqui da cabine de rádio é o melhor lugar para assistir jogo. Então, esse é um depoimento que eu vivi, não está gravado em nenhum lugar, para entender um pouco. Depois, João Saldanha tinha um Chevette, que eu não lembro a cor, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estou falando isso dos anos de 1988, 89, não lembro exatamente. Eu defendi em 90, deve ter sido 88, né? O João Saldanha disse assim: eu estou indo para a Copa, para Gávea. Você quer uma carona? Aí eu disse: claro. Larguei meu carro na barreira do Vasco, que fui até perto da casa dele, conversando com ele, para extrair mais coisas, marcando a entrevista que depois marquei na casa dele, e depois me ferrei voltando de ônibus para ir buscar o meu carro, que estava parado nos arredores do estádio do Vasco da Gama. E ele tinha, o que me chamou a atenção naquela época, que era um carro, Chevette não era um carro luxuoso, mas o carro dele era automático. Aquilo me chamou muita atenção. Não tinha carros automáticos naquela época, assim, só carros bacanas, né? E aquilo era num Chevette, né? Então, é só mais um detalhe do pitoresco João Saldanha, né? Mais uma camada dessa figuraça do futebol brasileiro. A Copa do Mundo de 1970, realizada no México, marca o que foi, para muitos, o auge do futebol brasileiro. A conquista do tricampeonato ajudou a formar não só a imagem do Brasil como o país do futebol, mas também a própria identidade nacional como um todo. A partir daquela conquista, e a posse, em definitivo, da Taça Jules Rimet, derretida anos depois, o mundo conheceu o futebol arte, que se tornou a partir dali a versão do nosso futebol perseguida por todas as gerações posteriores. Poucas seleções venceram como a de 70, mas menos seleções ainda encantaram como aquela equipe. Antônio, de que forma o nosso jogo bonito passou a fazer parte da identidade nacional brasileira? É uma boa pergunta, né? Eu escrevia no século passado, que eu acho, ou então no início desse século, um artigo com Hugo Lovisolo, né, que foi professor aí da, da comunicação da UERJ, um pouco a história do drible, né? O drible como identidade nacional, uma coisa dessa. Que a gente vai observando, né? Eu acho que tem uma história isso, né? Se você pega os jornais do início do século, há jornalistas que criticam, né, o individualismo do jogador brasileiro. Antônio Figueiredo e outros, né, que escreviam naquela época, dizem que o jogador brasileiro não dominava o espírito coletivo do futebol, né? E, de certa forma, isso vai é um embate, né, entre o Brasil não tinha grande sucesso também quando jogava contra as equipes estrangeiras, e uma das culpas era tributada a, ao individualismo, à falta de espírito coletivo. Observa que esse é um debate que não está só no futebol. A gente diz que o brasileiro tem dificuldade de se associar, de ter espírito coletivo, etc. Esse mesmo debate já estava lá refletindo nos primórdios do futebol brasileiro. Eu falo aí nos anos 19, anos 20, anos 15, né? Já estava isso colocado, dizendo que os brasileiros não tinham aprendido a cultura do esporte bretão, né? Posteriormente, o Brasil começa a ter bons resultados, especialmente em 19, que ganha a Copa Roca, né? Se não me falha a memória, com Friedenreich. Você começa a ter já uma tensão no jornalismo, porque o jornalismo ele é um espaço de educação, de sensibilidades, de identidade, fornece lentes para a sociedade poder admirar esteticamente, né,
emocionalmente o esporte também. Essa é uma das funções do jornalismo ao longo da sua história. Então, depois você passa a ter jornalistas que começam a falar do estilo de jogo dançado, de toques curtos, de dribles curtos, rápidos. Você vai ter um clássico artigo, em 1938, se não me falha a memória, que é o Futebol Mulato, de Gilberto Freire. Nós temos um artigo também sobre isso, né? Sobre Gilberto Freire e a influência. Então, Gilberto Freire vai ali falar das formas dionisíacas do nosso futebol. Futebol arredondado, futebol que não tem uma objetividade na linha reta, mas ele chega a bons resultados com esse estilo dançado. E aí o Freire fala, ele é assim por causa da mistura de raças, da miscigenação de culturas, etc. Então, eu diria que há uma longa tradição que vai se construindo em torno da identidade do futebol brasileiro, ser isso que é o futebol do drible. Então, essa história do estilo, ela começa a ser, não só no Brasil, como na Argentina, como na Escócia. A Escócia também tem uma tradição de dizer que seu futebol era diferente do futebol inglês, né? Que era um futebol de toques curtos, rápidos, sem aquelas bolas longas que os ingleses davam, sem os cruzamentos longos, de toque para chegar na área e fazer o gol, né? Como aquela bela equipe do Flamengo que o Ronaldo vive falando, dos anos 80, né? Que era uma equipe realmente diferenciada. Então, eu diria que essa ideia do futebol arte é uma construção cultural que leva muito tempo, né? Que leva muito tempo, em termos históricos, nada, mas em termos da nossa história de vida, é muito tempo, né? Começa lá nos anos 20 e a Copa do Mundo de 70, que eu diria, ela coroa um pouco isso. Mas já estava, essa ideia do futebol arte, já estava em Pelé, em 58, como um símbolo, em Garrincha, em 62. Então, 70, como é o tricampeonato, vai coroar ainda mais essa ideia de um estilo nacional, de um futebol nacional, de um futebol que é como jazz, né? Tem um objetivo, mas é muito improvisado, há improvisos no meio, há dribles desnecessários, mas que chega ao objetivo e se ganha o jogo, né? Então, eu diria que é uma construção de longa data, e a Copa de 70 é mais um elemento dessa construção, né? Não dá para dizer que é a Copa de 70 que coroa a ideia do futebol arte, porque depois nós vamos ter aquela seleção que não ganha a Copa, qual foi? 82? 82, que também é uma seleção maravilhosa, de toque de bola, né? Que a gente vê hoje em dia o Diniz tentando implantar nas seleções ou no Fluminense, né? Observa que é uma possibilidade tática, que outros países também partilham de alguma possibilidade. Isso não é uma singularidade. Claro, ela é uma singularidade por quê? Porque nós, brasileiros, e os outros reconhecem isso como uma singularidade. A identidade é sempre relacional, né? E esse debate do estilo está lá no início do século, entre o futebol platino, que era vitorioso, do Rio de la Plata, e o futebol brasileiro, que não era vitorioso. Então, esse é um debate que vem, pelo menos, aí nessa história do desenvolvimento do futebol no Brasil, né? E com essa, eu diria, com esse processo relacional de identificações, né? Não sei se te respondi ou se te frustrei, né? Mas eu penso isso. Antes da próxima pergunta, devemos lembrar que já temos 2 episódios aqui sobre os temas mencionados pelo Tony. O episódio 36 a gente fala sobre o Gilberto Freire, e no episódio 48 a gente aborda mais o futebol mulato na Copa de 38. E agora vamos para a próxima pergunta. Mais do que apenas um título, a conquista do Tri marca definitivamente a valorização de aspectos artísticos em detrimento de meros resultados. Algo que podemos ver, por exemplo,
em relação aos quase gols de Pelé na Copa de 70. A finta sem tocar na bola nas semifinais contra o Uruguai, o chute do próprio campo na estreia contra a Tchecoslováquia e também a defesa antológica de Gordon Banks encabeçada do Rei, no jogo contra a Inglaterra. A plasticidade dos lances é ressaltada mesmo em momentos de equívoco. Antônio, de que forma essa memória afetiva do torcedor acaba afetando a narrativa sobre a Copa de 70? Claro, né? Observa, isso Mário Quintana já dizia, né? A memória, o passado, é sempre pintado com lápis de cor, né? Ou preto e branco, quando é uma memória menos positiva, né? Mas quando ela é uma memória positiva, a gente pinta ela com lápis de cor. Eu lembro que tem um jornalista que vocês deveriam, quem estuda esse tema, né? Que é o Aidano. O Aidano escreveu uma vez um artigo no Jornal do Brasil dizendo o seguinte: eu peguei todas as fitas da Copa de 70 e fui assistir. E aí ele diz assim: eram muito chatos os jogos eram muito lentos. Claro, ele está vendo que o Aidano não está considerando que havia uma tecnologia de filmagem na Copa de 70, que era com a grande angular, né? E uma no campo. E hoje em dia nós temos, sei lá, 500 mil câmeras que dão toda uma outra noção. Claro que houve mudanças na preparação física dos atletas, há mais velocidade, isso tudo. Mas o Aidano dizia o seguinte: era o tempo que se amarrava cachorro com linguiça, a Copa de 70. Né? Ele faz um. Eu acho que ele radicaliza demais. Mas o que é isso? Na verdade, o negócio do futebol ele construir possibilidades de conversação. É isso. O futebol ele é tão interessante que ele é um tema de conversação. Então você vai voltar à memória da defesa do Banks, o gol que o Pelé não fez, né? Uma série de coisas. Por quê? Porque o futebol é para isso. O futebol ele é um entretenimento e ele vincula as pessoas de forma apaixonada emocionalmente, que essa conversa rende horas e horas. Como aqui nós estamos agora aqui falando sobre isso, inclusive do ponto de vista acadêmico, mas temos também paixões envolvidas nisso. Vai se conversando o tempo todo. Então, claro que a memória do torcedor, e não só a memória do torcedor, aí a mídia tem um papel fundamental, né? Eu diria a mídia, os historiadores, nas edições e recortes, porque memória é sempre edição. Nós temos que entender que memória é um terreno da edição e da seleção de fatos, de imagens, de cheiros, de tudo. É uma seleção, né? É um jogo de lembrar e esquecer. Então, claro que as pessoas, hoje em dia, quando nós falamos da Copa de 70, a gente vai acionar aqueles fragmentos que se adequam à narrativa que a gente vai falar que aquela foi a seleção de todos os tempos, a melhor seleção do mundo, tinha o rei do futebol, né, etc. Né? Então, eu penso que você tem razão na tua afirmação. A memória tem muito a ver com isso que nós temos hoje de imagem da Copa de 70. Eu vou dar um exemplo, essa ideia do futebol arte, que foi um tema que nós discutimos, o Canal 100, que existia antes como trailer, antes dos filmes, quando a gente ia ao cinema, eram 5 minutos ou 10 minutos, você não me fala, era de Carlos Niemeyer, que era se não me falha a memória, é isso, né? Mas não importa quem era o produtor disso. Mas você via já ali uma inovação nas imagens, nos recortes da imagem, etc., que até a música era uma espécie de sambinha, né? De música de fundo e os jogadores aparecendo com jogadas magníficas. A Copa de 70 também tem muito disso, de imagens magníficas, como a defesa do Banks, o drible do Pelé com o corpo, né? No goleiro, que não sai o gol. Né? Então,
isso vai editando e vai criando aí, por exemplo, tanto em você, né, como no Fausto, que não viu isso, vai criando uma imagem do que foi a Copa de 70, né? Mas a memória é como aquele filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. O passado parece ser sempre melhor do que o presente, né? Até porque no passado eu seleciono o que eu quero do passado, eu não vivo no cotidiano. É cirúrgica a afirmação, bem no ponto mesmo. É realmente a sensação que se tem é que você cria uma narrativa muito própria através dessa seleção de fatos. Do que é bom, você mantém, e do que é ruim, ou você intensifica, como a gente vê nas narrativas sobre a seleção de 98, que aí fica aquela história de foi vendido, não foi. Ou quando até para as coisas boas num momento ruim, quando se valoriza o aspecto estético da seleção de 82, que não venceu, mas encantou. Então, o campo da memória é muito fértil, ainda mais quando a gente fala de esporte. É uma memória muito rica. Psicanaliticamente, né? Se a gente tem uma memória muito destrutiva, que só seleciona o que foi passado, é uma pessoa que não é saudável, né? Então a gente pode pensar que coletivamente a gente seleciona as coisas boas, é porque a sociedade tem um grau de saúde ainda razoável na sua autoimagem, né? Pelo menos. E agora o grande momento das novidades aqui no nosso podcast. Saindo diretamente das redes sociais do Leme pro Passes em Passes, tá na hora do quadro Leme Trivia. Chegou a hora de você, amigo ouvinte, fazer bonito e responder a seguinte pergunta. Zagallo foi o primeiro de uma seleta lista de nomes a vencer a Copa do Mundo, tanto como jogador quanto como treinador. Campeão em 1958 e 1962, atuando como ponta esquerda, o velho Lobo se aposentou em 1965, se tornando técnico do Botafogo já no ano seguinte. Além dele, quem foram os outros dois campeões dentro e fora de campo? Opção A: Fábio Capello, Itália, e Lionel Scaloni, Argentina. Opção B: Franz Beckenbauer, Alemanha, e Didier Deschamps, França. Opção C: Carlos Bianchi, Argentina, e Tele Santana, Brasil. Opção D: Felipão e Parreira, Brasil. A resposta da enquete de hoje será liberada no nosso Instagram, o @LemeUERJ. E para você que curtiu o quadro de hoje, fica ligado. Em breve, também no @LemeUERJ, sairão enquetes exclusivas. E você não pode perder, hein? A arte por trás do jogo mascara, contudo, o trabalho revolucionário no campo da preparação física que levou aquela seleção a ter tanto sucesso. Foi montado todo um esquema, conhecido como o Planejamento México. Métodos técnicos e científicos na área do esporte contribuíram para que o time brasileiro sobrasse fisicamente no torneio. A equipe contou com uma comissão técnica formada, sobretudo, por militares da Escola de Educação Física do Exército. Coutinho e Carlos Alberto Parreira ajudaram a forjar aquela equipe que fez parecer fácil jogar a mais de 2.000 metros de altitude, algo que é muitas vezes esquecido, por conta do saudosismo. Antônio, que razões levam a essa associação equivocada do sucesso da seleção de 70 somente ao talento natural e não ao esforço ou treino? Essa é uma boa pergunta também, né? Ô, Júlio, deixa eu te dizer uma coisa. Pensa um pouco que essa é um pouco da imagem que a gente tem, que a gente construiu do brasileiro, né? A imagem do brasileiro qual é? É que ele não desiste nunca. Essas são das imagens que circulam aí no cotidiano. Outra imagem do brasileiro é que o brasileiro improvisa e resolve qualquer problema. No campo científico mesmo, eu canso de ouvir, né, colegas de áreas mais duras, com laboratórios, assim, a diferença do pesquisador brasileiro, quando está lá fora, é que ele vai e mete a mão, se tem uma máquina quebrada, ele dá jeito. O pesquisador estrangeiro paralisa a pesquisa até chegar alguém que faça. O brasileiro resolve os problemas, né? Que é um pouco o que o cubano fala dele também. Os cubanos falam isso deles mesmos.
Eu tive recentemente em Cuba, num carro que quebrou 7 vezes antes de chegar ao destino e foi se consertando durante a viagem. O que os cubanos falavam? Nós damos jeito em tudo, né? A gente não tem as coisas, mas a gente dá jeito em tudo. Ou seja, há um pouco dessa ideologia de uma natureza destituída de bens tecnológicos, etc., que essa carência gera criatividade e gera uma espécie de inteligência singular. Eu só vou lembrar que até hoje nenhum brasileiro ganhou um prêmio Nobel, né? Então, essa inteligência é um discurso meio identitário sobre isso, né? Então, o que aconteceu com a Copa de 70 é que, na verdade, o Saldanha assume, depois o Zagallo entra no lugar do Saldanha, mas havia uma expertise sendo trabalhada no Exército e por militares. E o Cláudio Coutinho era um cara articulado nessa época com o Kennedy Cooper, que era o cara do método Cooper, que era o treinamento aeróbico. Depois se descobriu que o treinamento aeróbico muito forte não ajuda muito as valências do futebol. O futebol necessita de muito treinamento anaeróbico, né? Porque é o que é mais solicitado durante o jogo. Então, o que aconteceu? O Coutinho já estava na comissão técnica e convenceu ao Saldanha de chamar o Lamartine Pereira da Costa, que tinha escrito um trabalho para as Olimpíadas, que ia ser no México, chamava-se Altitude Training, que era uma forma calculada de criar adaptações fisiológicas para jogar em altitude. Aquela foi uma Copa que, afinal, ia ser em altitude e a altitude ia progressivamente aumentando. Esse primeiro encontro do Saldanha com Lamartine não foi muito amistoso. Depois do Saldanha, se você buscar, depois da vitória da Copa, eu quero registrar mais uma coisa. O Saldanha, querendo guardar o seu lugar na memória da Copa, escreveu várias crônicas até os anos 80, até ele morrer, lembrando do Lamartine Pereira da Costa, que foi ele que trouxe para montar um treinamento organizado para a altitude, para o futebol, para os atletas irem se adaptando progressivamente à altitude. O Lamartine Pereira da Costa, eu tive a oportunidade de duas coisas, de ser aluno dele e de trabalhar com ele depois numa mesma instituição. E quando eu o entrevistei, ele tinha um desenho escrito numa folha velha, que ele, nesse encontro com Saldanha, fez uma espécie de gráfico, que isso está publicado no livro. Tudo isso que eu sei de Copa de 70, eu tenho que render os créditos ao meu parceiro de trabalho, que fez sua tese de doutorado a partir desse tema, que é professor da UERJ, que é o Marcos Santoro, né? Isso está num livro que a gente publicou pela Editores Associados, Memórias da Copa de 70. Então, esse gráfico escrito à mão, o Saldanha disse: eu não quero mais ninguém na comissão técnica. Aí o Lamartine, ele é arrogante, eu não quero encher de gente a comissão técnica. Aí o Lamartine, diante da arrogância do Saldanha, disse assim: eu vim aqui porque o Coutinho me chamou, eu não estou interessado em cargo nenhum. Né? Aí o Saldanha baixou a bola e aí foram se acertando e montaram um planejamento, que isso está publicado nos reportes da FIFA. Depois a FIFA sempre faz uma espécie de reportes após o evento, né? Aqueles relatórios que mostram exatamente o treinamento das várias seleções e o treinamento da seleção brasileira, que foi muito importante. Duas coisas. O treinamento aeróbico, que o Coutinho intensificava o treinamento, corridas intervaladas também,
etc. E o outro, o treinamento, o altitude training, que deu o método para a equipe chegar nos cascos na final, né? Ou seja, o treinamento teve todas as suas etapas bem pensadas. Isso quer dizer, isso em nenhum momento desvaloriza, né, a, a habilidade e a genialidade daquela equipe, né? Não tinha só gente muito habilidosa, tinha um Brito, que era um zagueiro meio grossão, né? Mas você tinha um Gerson, que era um, um armador fantástico, você tinha um Tostão, que era um cara que tinha uma visão de jogo tremenda, que, por ironia do destino, teve descolamento da retina depois, né, quando foi jogar com o Vasco, pelo Vasco. O Pelé é indescritivelmente um dos maiores atletas e jogadores do mundo. Eram atletas que se dedicaram a treinar. Observa que nós estamos falando em outro período de treinamento. Nos intervalos de treinamento, o Gerson fumava o seu cigarro, né? Ou seja, não tinha ainda essa pressão toda, achando que o cigarro prejudicava tanto a saúde, etc, etc. Né? Então, claro que esse treinamento todo permitiu que esses atletas, em condições adversas, temos que marcar isso, foi uma Copa tão tecnológica, para só lembrar uma coisa, foi feito estudo de tecidos de camisa. Quais eram os tecidos que iam dissipar mais o calor e iam ajudar o atleta a ficar em melhores condições físicas. Então, foi uma Copa que a tecnologia já estava entrando. A bola já era diferente, como vocês já colocaram aí, ou é o próximo assunto, não sei, né? Mas já havia, foi a primeira Copa do Mundo a ser televisionada para o mundo inteiro, né? E a cores, né? Em alguns países e outros não. Então, a seleção brasileira é um pouco fruto, essa seleção, de preparar atletas para jogar em condições adversas. Entendeu, Júlio? Agora, eu quero ressaltar uma coisa que não tem nada a ver com a Copa de 70. Continua sendo um absurdo, na minha visão, ter jogos em altitude, ter campeonatos em altitude. Continua sendo um absurdo, porque o nível do mar não prejudica quem vem da altitude, mas a altitude prejudica de quem sai do nível do mar. Então, mas observa que todo esse aparato científico, ou paracientífico, para usar um termo mais exato, né, baseado em dados científicos, dados meteorológicos, etc., foi planejado naquela seleção. E, claro, isso permitiu que a expressão, a habilidade, o conjunto daquela equipe maravilhosa se apresentasse bem com condições adversas do clima, da temperatura e da altitude, né? Então, isso tem que ficar marcado, que provavelmente, se não tivesse essa organização, o treinamento, as etapas em cada nível de altitude, de adaptação à altitude, talvez hoje nós não estávamos aqui rememorando a Copa de 70. A Copa de 1970 esteve ligada fortemente à ditadura militar brasileira. Havia, a todo tempo, o uso por parte do governo do sucesso esportivo como forma de propaganda do regime. O futebol era constantemente utilizado enquanto símbolo da integração nacional. Desculpem, errei a palavra. O futebol era constantemente utilizado enquanto símbolo da integração nacional, por meio da valorização de alguns estereótipos do brasileiro, entre eles a inventividade, a garra e o popular jeitinho. Antônio, de que forma governos autoritários podem utilizar o futebol e outros esportes como ferramenta de alienação e propaganda? O termo alienação, eu tenho dúvidas sobre esse termo alienação, né, para pensar isso. Eu diria o futebol, ou o esporte, ou a música, né? São expressões artísticas e culturais
que mexem com a emoção, né? A emoção das coletividades e dos indivíduos, né? Então, claro que o esporte é um local, por exemplo, o futebol, o basquete, o futebol americano, o hóquei, né? São esportes de invasão. Observa que é uma metáfora da guerra, né? Você invade o território do outro. Por sinal, tem um livro maravilhoso do Arthur da Távola sobre isso. Um capítulo de um livro, Mitos da Comunicação, se não me falha a memória, dos anos 80. Então, ele até brinca que o futebol é um jogo de infantaria, o basquete também. O voleibol é um jogo de artilharia, está mais para a Guerra Fria, de jogar os mísseis nos outros. Ele faz esse desenho, que, na verdade, isso também está na sociologia de Norbert Elias. Eu citei o Arthur da Távola, mas o Arthur da Távola também era genial, né? Então, muito culto e muito genial, um jornalista daqueles, sabia de música clássica, aquilo que eu vou viver 3 gerações e não vou aprender 10%. Né? Então, o futebol, a música, essas atividades, as festas, as festividades, elas juntam as coletividades, elas criam um sentimento do nós em relação aos outros. Né? Então, de certa forma, isso não é novo no esporte. Foi agenciado pelo governo, pelo nazismo de Hitler, né? pela Alemanha de Hitler. As Olimpíadas de 36 foi um grande momento de vitrine da Alemanha, da raça alemã, do povo alemão, do nós contra os outros, né? Que dizem, de certa forma, que Jesse Owens, que era um negro que ganhou um montão de medalhas, né, no estádio olímpico, quebrou um pouco os desejos de Hitler. Eu diria que, quando a gente coloca isso, construiu... Ele foi brilhante, o Jesse Owens, mas claro que teve eficácia para dentro, né, esse sentimento que a Alemanha era um país muito grande, muito forte, que construiu estádios para a Copa, para as Olimpíadas de 36, etc. A Copa de 50 também, o Maracanã é um símbolo dessa coisa de usar o esporte para dizer, olha a capacidade que nós temos, fizemos o Maracanã. Né? Então, não é novidade que os governos autoritários ou não autoritários vão pegar carona no esporte. Não vou discutir se é legítimo ou ilegítimo, estou dizendo que é assim. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Eu estou dizendo é assim. Né? Eu acho que teve uma Copa que Fernando Henrique já estava no poder, ou era o Lula que quando ganhou, não lembro exatamente se era Lula ou Fernando Henrique. Os jogadores também foram para a rampa. Eu lembro do Vampeta dando cambalhota na rampa do Planalto. Né? Então, a Copa de 70 nada mais é, na minha opinião, do que também um agenciamento, né, desse nós coletivo, né, contra os outros para criar coesão interna. Para criar coesão, sentimento de coesão, sentimento do nós. Né? Na verdade, antes mesmo de ganhar, e isso não é feito assim, que eu diria, os militares se reuniram e vamos falar para o Luiz Gustavo fazer o hino da 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção, não vou lembrar exatamente, mas era um hino que entrava, tocava toda hora nas vinhetas da televisão, etc., da época. Então, não vamos imaginar que os militares se reuniram, assim, vamos agenciar a Copa do Mundo. Não, os governos vão se aproveitando e vai se criando alinhamentos na sociedade. O Luiz Gustavo, quando faz isso, não sei qual era a perspectiva ideológica dele, mas era um alinhamento, porque já existia uma propaganda do governo do nós contra os outros.
Tinha uma propaganda da ditadura assim: ame ou deixe-o, ou saia do país, né? Convidando os contrários ao regime a sair do país. Em alguma medida, eles convidavam uns e torturavam os outros e matavam outros, como fizeram com Herzog, como fizeram com o irmão da Idelgar Angel, né? Como fizeram com o irmão do Enfio, né? Mataram, a ditadura matou, né? Isso tem que estar registrado, né? Agora, naquele momento, claro que os ditadores ou não ditadores querem se associar à imagem positiva. Por isso, o Médici tem uma foto do Médici equilibrando a bola na cabeça, na página do Jornal do Brasil, se não me falha a memória, né? Eu não sei se antes ou depois da Copa. Depois da Copa, o que é que fez o governo? Parece que deu um fusquinha para cada jogador de futebol que venceu a Copa. Anos depois, quiseram dar uma pensão para os jogadores que venceram a Copa do Mundo em 70. Por aí vai, né? O que a gente tem que entender é que o esporte é um terreno, um terreno que proporciona metáforas e símbolos muito fortes dessa relação nós e outros. Nós e outros, que a identidade se faz nesse território de distinções, né? E aí o futebol se torna uma matéria perfeita para isso, né? Eu acho que é um pouco isso aí a, a, a ditadura ter se colado no futebol. Agora, não acho nada demais. Outros países, isso é importante, já não colam tanto. Por exemplo, o Macron, eu acho que esteve na final, não teve agora? O, o Macron. Mas a minha mulher estava durante a Copa do Mundo com seus amigos franceses, eles nem ligavam à televisão. Boa parte dos franceses, sem ser os grupos populares, a não ser, excetuando parte dos grupos populares, boa parte dos franceses de classe média estão nem aí para a Copa do Mundo. Estão nem aí se a França ganhou ou perdeu. Boa parte está torcendo pelo rugby e não por futebol. Há uma variabilidade disso. Então, dependendo de alguns países, isso não é uma centralidade, isso não é um objeto de orgulho. A França tem muito mais orgulho na sua identidade nessa ideia de um Estado laico, de um Estado autônomo, etc. E nós construímos nossa identidade, ou seja, a escola é fundamental na construção da identidade nacional na história do mundo, né? Mas no Brasil, como a gente demorou a universalizar a escolarização, nós só vamos ter a universalização do ensino fundamental, mais ou menos, nos anos de 1997, 95, 97. Então, claro que a nossa construção identitária não passou pela história, não passou pelo ideal republicano, passou pelas festas populares, por esses agenciamentos que foram feitos intencionalmente, desde o governo Vargas, principalmente, e foi se construindo por aí. E o esporte é um desses elementos de espírito do nós. O samba é outro, o carnaval é outro, e o território cheio de riquezas, né? Essa nossa imagem, né? Cheia de riquezas, com a Amazônia, etc., é outro elemento dessa construção dos sentimentos nacionais. E a Copa do Mundo de 1970, ela acabou marcando momentos históricos inéditos, tanto dentro como fora de campo. Foi a primeira sediada do México, que tornaria ser sede em 86, e teve o Brasil como vencedor e o primeiro país a ser tricampeão do mundo. E a primeira bola do torneio a ser nomeada, a Telstar, até hoje sinônimo de bola de futebol. O nome da bola era uma referência ao satélite da NASA, responsável pela transmissão ao vivo e a cores no Brasil pela primeira vez. Antônio, de que maneira essa transmissão via imagens
acabou contribuindo com a potencialização do imaginário criado em torno dessa seleção de 70? Olha, você me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Eu não sei te responder, né? Eu vou tentar elaborar aqui, mas eu não sei te responder. Eu não conseguiria afirmar isso. Porque, por exemplo, eu até brincando, né, o rádio, né? O rádio ele era fantástico, porque o rádio me fazia construir as imagens, né? Pensa aí os caras que não tinham que assistir, que ouviram a Copa do Mundo de 1958. Tanto é que os filmes vinham, né, 62, 58, dias depois que chegavam ao Brasil e eram passados em cinemas, os jogos, as reprises, né? Mas aquelas reprises já estavam é, enquadradas ou, ou pautadas pela narrativa dos narradores radiofônicos, né? Mas, claro, aquilo era um impacto, né, de você conseguir assistir ao vivo e a cores. Aí eu vou dizer se a cores para algumas classes sociais, né, que durante muito tempo as pessoas ainda não tinham TV Technicolor, né? Inclusive existia um aparato quando saiu a TV colorida, que era uma espécie de radiografia em degradê de arco-íris, você botava na frente da televisão, que era uma coisa horrível. Você já ouviu falar disso, Júlio? Então, era uma radiografia que as pessoas botavam em frente ao tubo preto e branco para dar uma sensação de cores. Mas deve ter sido um impacto muito grande, né? Assistir o jogo ao vivo, né? Naquele momento. E provavelmente aquilo criou uma espécie de tensão, provavelmente na sociedade brasileira, já que o Brasil vinha caminhando bem na Copa, de tensão muito forte, porque você via a imagem, você já não tinha mediação do radialista que estava vendo aquela imagem. Porque o rádio, alguém vê e descreve. Ali não, você está ouvindo a descrição, mas nem sempre a descrição pode bater com a imagem que você está assistindo. Ou seja, de certa forma, eu só imagino que a tensão deve ter sido muito maior, porque o radialista podia atenuar essa tensão, dizendo, não, mas a defesa foi espetacular, e sem... Aí, ao vivo e a cores, você está vendo que foi uma puta falha do Brito, uma puta falha do Félix, inclusive que não era um goleiraço, né? Era um goleiro bom, né? Também dizer que ele era ruim é falso. O cara foi para a seleção, né? Mas não era um tremendo goleiro. Acho que tinham reservas à altura dele ou no mesmo nível, né? Ou até melhor, não se sabe. Mas é isso. Eu diria que realmente essa inovação tecnológica se soma a outras coisas. Nós tínhamos o homem tinha ido à Lua em 69, a NASA estava no topo das suas pesquisas, lançou seus satélites. O treinamento físico, havia uma revolução no campo da fisiologia do exercício, que proporcionou que várias equipes, não só brasileira, tivessem treinamento de alto nível em termos físicos. Isso aí pode ser observado em relatórios da FIFA, né? Então, eu acho que isso mudou e ainda teve uma bola, né? Uma bola que tecnologicamente era mais avançada do que as outras bolas, né? Que as pessoas jogaram na década de 60. Então, claro, haviam estudos de tecidos. Então, foi uma Copa muito... que esse pé na tecnologia e na ciência está ali enfiado já nessa Copa. O que é engraçado nisso tudo é o que eu digo, né? É o Gerson fumando no vestiário, no intervalo do jogo, né? Ou seja, não havia uma correlação entre malefícios do fumo e desempenho esportivo.
não havia isso nesse momento ainda. Mas foi uma Copa, nesse sentido, marcante. E aproveitando a palavra central da última pergunta, foi justamente a inovação, vem aí mais inovação no Passes em Passes, já que lá no nosso Instagram, no @LemUerj, recomendamos livros, filmes e séries para os nossos seguidores. A gente também fazia isso aqui no Passes em Passes no quadro Ondas do Leme. Agora, esse quadro passa a se chamar Leme Indica, como lá no Instagram. Preparados? Antônio, qual sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Fala aí algo que você acha que é essencial para a gente entender melhor a Copa de 70. Eu acho que eu gosto do nosso livro, né, Memórias da Copa de 70, né? Agora tem muitos livros escritos por jornalistas, né, crônicas, né, que elas têm sempre um material muito interessante, né? A gente não pode desprestigiar a literatura, né? Por exemplo, os livros sobre Pelé trazem muitos elementos, né? Os livros escritos pós-Pelé, a filmografia, né? sobre esses atletas, né? Garrincha, Pelé, atualmente o documentário da Elza e Mané na Globoplay, né? Eu diria que tem várias chaves para você ir construindo a tua leitura sobre esse passado recente, né? Eu lembro que eu tinha, acho que 9 anos, quando a Copa, e eu lembro assistir os jogos de Copa. Não dava muita bola, mas assistia. E após esse papo maravilhoso com o Antônio no nosso Passes em Passes, tá na hora do fim de papo no programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, amigo e amigo ouvinte. Gostou do Passes em Passes? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemUerj. Participe do Leme Trivia e acompanhe os textos do nosso blog, o Comunicação e Esporte. Bom, deixar formalizado aqui o agradecimento ao Antônio por participar do nosso programa, por abrilhantar esse tema que já é maravilhoso da gente estar falando sempre, da Copa do Mundo de 70, a queridinha de muitos torcedores brasileiros até hoje, como a gente falou aqui, está no imaginário e na memória de muitos brasileiros, de quem é fã de esporte, de quem gosta do futebol, sobretudo daquele futebol bem jogado. Antônio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço ao Leme, né? E espero que a gente possa fazer algumas parcerias com o INCT do futebol, coordenado pela professora Carmen Rial. O Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção de Fausto Amaro, roteiro de Júlio César Barcelos e produção de Leda Costa e Carol Fontinelli. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente! Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu!